Pastor Sérgio Caligari, canal Farol e Natureza, falando sobre uma vida com Cristo, sobre cura, libertação, tudo isso à luz da palavra de Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre os vícios, principalmente os vícios de fumo, cigarro, charuto, maconha, narguilé, cachimbo, incenso. A Bíblia diz, irmãos, que existe um demônio que chama Belial, e a tradução do seu nome é pior dos demônios. E esse demônio, ele não tem um altar físico onde ele possa estar, e ele se manifesta em tudo aquilo que se queima: cigarro, charuto, maconha, narguilé, entendeu? E incenso. Eles habitam nisso, ele se materializa nisso. Por que Satanás e muitos dos demônios se materializam nisso? Quando houve a rebelião, irmãos, terça parte dos anjos caíram, e esses anjos foram lançados na terra, e eles perderam o seu corpo espiritual e ficam vagando por lugares secos e áridos, buscando aonde eles possam estar. E os demônios, irmãos, espíritos malignos, eles tentam se materializar em imagens de idolatria. Por isso que Deus abomina a idolatria, irmãos, em animais e em pessoas. E quando alguém queima um incenso, está fumando um cigarro, um charuto, um cachimbo, um narguilé, esses demônios se materializam naquela fumaça, você entendeu? Principalmente incenso. A pessoa que queima incenso em casa, ela está dando espaço para o inimigo habitar. E toda vez que a pessoa acende um cigarro, um charuto ou um cigarro de maconha, ela está chamando a atenção dos espíritos malignos para chegarem até ele, entendeu? Os demônios se materializam naquilo que queima: cigarro, charuto, maconha, narguilé, cachimbos, entendeu? Porque essas coisas, irmãos, o cigarro, o charuto, o cachimbo, eles são usados em rituais ritualísticos, entendeu? São usados para invocar demônios. Quem começou a usar o cigarro, o charuto e os cachimbos para invocar os demônios foram os xamãs, os indígenas e os feiticeiros africanos. Então, irmãos, o cigarro ele nasceu para invocar demônio. O charuto, o cachimbo, essas coisas, elas foram desenvolvidas pelos feiticeiros, pelos bruxos, para invocar o mundo espiritual. Mas Satanás, irmãos, ele é tão sagaz no que ele faz, que ele populariza as coisas para quê? Para que todos tenham acesso. Então quem fuma, irmãos, literalmente está queimando incenso a Satanás. Presta atenção. Aquele que acende um cigarro, um charuto, ele está invocando os demônios, você entendeu? Ele está sinalizando para os demônios que eles podem vir habitar na sua vida, você entendeu, irmãos? Toma cuidado com isso, é uma coisa muito séria, porque isso era usado para invocar o demônio desde o começo. E depois Satanás ele fez ficar fácil para que todos se contaminassem. Eu sempre digo que Satanás ele populariza as coisas para que todos usem. Ele faz que tudo fique comum, que não tenha problema, como a mesma conversa no Jardim do Éden. Não tem problema você comer desse fruto que Deus falou para você não comer, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Satanás sempre diz que o pecado não tem problema, que o erro não tem problema, que aquilo vai se satisfazer. Irmãos, Satanás ele precisa que você altere a sua mente para que ele possa entrar na tua alma e fazer morada lá. A bebida, as drogas têm essa função: alterar o seu estado mental para que você não tenha uma resistência às coisas espirituais. A pessoa que fuma maconha, irmãos, a mente dela fica entenebrecida. Então Satanás pode entrar, porque saiu da consciência. Quando você perde a consciência, Satanás pode entrar. Então, irmãos, olha, eu já vi muitas vezes isso, irmãos. Infelizmente, e graças a Deus que Deus me livrou e livrou a muitos, nós já fomos em centro de Umbanda. E eu lembro, irmãos, que a primeira coisa que a entidade demoníaca lá, quando se manifesta, pede é cigarro e charuto. Amém? As pombagiras, Maria Padilha pede cigarro. E geralmente os tranca-rua, os outros demônios, eles pedem charuto. Por que isso? Porque faz parte da invocação deles para eles permanecerem aqui na terra, você entendeu? Então, irmãos, é muito perigoso.
As drogas foram feitas para alterar sua mente, a bebida foi feita para alterar sua mente. Aquele que se embriaga, ele abriu todas as portas da sua alma para que os demônios entrem. Olha como isso é uma coisa tenebrosa. Irmãos, eu comentei na pregação de hoje que ontem eu passei em frente de um baile funk. Misericórdia! Se você soubesse o que tem naquele lugar espiritualmente, irmãos, graças a Deus, através do dom do Espírito Santo, que é o dom de discernimento de espíritos que Deus nos dá para a condução da igreja, porque os dons do Espírito Santo nos são dados para nós conduzirmos a igreja, para enxergarmos aquilo que está em oculto. Ali havia bebida, havia cigarro, maconha, narguilé. Ali, irmãos, verdadeiramente é um restaurante para os demônios, aonde os demônios vão e se alimentam das pessoas, da vida da pessoa, da alma da pessoa, amém? Porque o alimento do inferno é a prostituição, é a bebedice, são as coisas contrárias à vontade de Deus. Como eu comentei hoje numa pregação, irmãos, de um rapaz que ele começou a pesquisar em vários canais da internet, até na Deep Web, sobre vampirismo. E ele aprendeu algumas coisas, ele conseguia vampirizar as pessoas. Ele falou que ele pegava um ônibus, irmãos, ele ficava olhando para a pessoa e começava a puxar a vitalidade da pessoa, a pessoa desmaiava. E olha como eu falo para vocês, que Satanás se alimenta de prostituição. Ele ia em prostíbulos, em lugar de prostituição, e não era nem para fazer sexo com aquelas prostitutas, era para puxar a energia que elas tinham. Olha, irmãos, ele ia ali para se alimentar daquela energia maligna que havia no lugar. E depois disso, irmãos, ele saía, ia para um cemitério, acendia um cigarro de maconha e deitava num túmulo ou sentava em cima do túmulo e ficava ali fumando aquela maconha. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele ia entregar a oferenda dele a Nosferatu, ao Exu Caveira, que são os nomes desses demônios de cemitério. Ele ia lá no prostíbulo, puxava aquela energia maligna, aquela malignidade, e ia oferecer aos demônios no cemitério. Isso, irmãos, ele fez inconscientemente, porque ele falava que toda vez que ele vampirizava alguém, ele tinha vontade de ir para o cemitério, e lá ele fumava uma maconha e sentava num túmulo, porque ele estava entregando a oferta deles. Irmãos, por que as oferendas de candomblé, de umbanda, de candomblé, umbanda, quimbanda e magia negra são feitas em portas do cemitério? Porque Satanás se alimenta de morte. Por que se oferece charuto e bebida aos demônios, dizendo que são entidades? Amém? Porque é isso que eles se alimentam, entendeu, irmãos? Então, olha, presta atenção, um cigarro não é algo simples não, viu, irmãos? Um charuto não é algo que você está degustando. Você está sinalizando para o mundo espiritual, para os demônios virem até a sua vida. Você entendeu? Irmãos, outra experiência de duas pessoas que não fumavam, não gostavam de cigarro, nem de sentir o cheiro. Foram numa festa, irmãos, uma das moças ficou endemoniada e deu passe neles. E eles ficaram endemoniados. Irmãos, quando eles chegaram em casa, eles tinham cigarros na bolsa. Porque como eles ficaram possuídos, aqueles espíritos se pediram cigarro para se alimentar. Você entendeu? Então tem muita coisa que o diabo faz parecer simples, mas não é nada simples. Como eu falei para vocês desse baile funk. O baile funk nada mais é do que um restaurante para demônios. O rodízio de carne para demônios, literalmente é isso, onde ele consome as pessoas, a pureza das pessoas, ele altera a mente para ele poder dominar. A pessoa que vai no baile funk, irmãos, ela volta endemoniada, porque os demônios, eles entram na pessoa. E eu vou falar de novo, do endemoniado de Gadareno, haviam 2.000 demônios no homem, porque a malignidade, irmãos, a contaminação e a possessão, elas são acumulativas. Conforme você vai se prostituindo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tudo aquilo que queima invoca demônios. Porque nos rituais de magia negra se queima incenso, muito incenso, para que os demônios tenham aonde se materializar. Você entendeu? Você entendeu, irmãos? As pessoas, estou acendendo vela para as almas. Não, irmãos, a vela, se não for para iluminar o ambiente, ela atrai demônios, ela não atrai a bênção de Deus, ela atrai demônios, entendeu? Porque estão cultuando, estão sinalizando
que estão sendo chamados. Cigarro, charuto, maconha, narguilé. Então, irmãos, quando a pessoa dá aquela baforada no narguilé, que ela sai densa, ali os demônios se materializam. Presta atenção que eu vou te falar. Naquelas baforadas que as pessoas dão no cigarro, no charuto, no narguilé, é a substância onde os demônios se materializam, que podem chegar nesse teu plano físico e tocar nas pessoas, entendeu? E para você ser possuído, irmãos, a pessoa tem que estar com o seu estado de consciência alterado. E a pessoa que está embriagada, ela tem 100% de chance de ser possuída, irmãos. E a possessão pode ser aparente ou não aparente. Às vezes, irmãos, a pessoa foi numa festa, bebeu, encheu a cara, os demônios se estabeleceram na vida dela e ficam ali só prejudicando. Não se manifestam, mas prejudicam, roubam a vida amorosa, roubam a vida financeira, roubam a vida profissional, traz tormento na mente. Irmãos, estas coisas são baseadas na palavra de Deus, amém? Não queime incenso, porque não vai fazer bem. Larga o cigarro, larga os vícios, as drogas, o cigarro, a maconha, a narguilé, invocam demônios. A bebida e as drogas, a cocaína, os tipos de droga, são para alterar o teu estado de consciência, para que os demônios entrem fácil na sua mente e ali estabeleçam tronos e domínios na sua mente. Você entendeu? Amém? Canal Farol e Natureza, Pastor Sérgio Calegari. Dia a dia nós vamos gravar vídeos, irmãos, alertando. Prestou atenção no que eu te falei hoje? Sobre a malignidade do fumo, do cigarro, da maconha, do narguilé, daquilo que queima. Isso invoca demônios, irmãos. Amém? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe. Clica no sininho para receber o próximo vídeo. Compartilha isso como ensinamento bíblico, porque a verdade nos liberta. Deus te abençoe no nome de Jesus.